Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estamos já mais perto do fim deste estudo. A lição que temos agora é de número 11 e o título é A Batalha do Armagedon. Esse assunto se encontra no capítulo 19 do livro de Apocalipse. No nosso roteiro, em 3 subtítulos, que são, primeiro, alegria no céu pela condenação de Babilônia. O segundo subtítulo, o valoroso rei dos reis. E o terceiro subtítulo, o fim da besta e do falso profeta. Esse nosso assunto de agora, como disse, envolve o capítulo 19, sendo que tivemos uma lição anterior nos capítulos 17 e 18, que falam da condenação de Babilônia e traz mais assuntos sobre a besta. Mas agora estamos no momento decisivo que apresenta o livro de Apocalipse, no capítulo 19, um texto importante que precisamos compreender, a batalha do Armagedon. Texto áureo para nossa lição número 11, diz para nós: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse, no capítulo 19, o verso 11. Dando sequência à nossa leitura bíblica, que nós temos como proposta, é no capítulo 19, os versos de 11 até o verso 21, que nós vamos estar lendo no desenvolvimento da nossa lição. Assim, um texto de introdução e que diz para nós, prosseguindo no estudo desta penúltima sessão do livro de Apocalipse. A penúltima sessão do livro de Apocalipse, no nosso esboço inicial, projeto para o trimestre, envolve o livro de Apocalipse nos capítulos 17 até 20. Tivemos antes o 17 e 18, hoje, nesta gravação, o capítulo 19 e uma terceira lição, lição número 12, que será sobre o capítulo 20. Continuando a leitura, onde já consideramos a condenação da grande Babilônia, isto é, da humanidade infiel ao seu Criador. Veremos agora o que é revelado a João quanto à destruição final dos reis da terra, que unidos à besta e em aliança com o falso profeta, combaterão contra o Cordeiro e os seus santos, mas serão absolutamente derrotados e aniquilados
na chamada Batalha do Armagedon, já mencionada no capítulo 16, mas agora apresentada em detalhes no capítulo 19. E observem que esta palavra Armagedon já temos explicado anteriormente no capítulo 16, e é uma única vez quando ali foi citado esse nome Armagedon, e onde já falamos alguma coisa e vamos detalhar e insistir numa compreensão mais correta desse assunto nesse capítulo 19, na nossa lição do estudo de Apocalipse, a lição número 11, a Batalha do Armagedon. Indo em frente, entrando agora no primeiro subtítulo, Alegria no céu pela condenação de Babilônia. Aí o capítulo 19, para o que convidamos aqueles que nos acompanham a ler os versos de 1 a 10 desse texto, capítulo 19, assim proposto. E a leitura é esta, primeiro verso. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória, e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais, os querubins, prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo amém, amém, ou aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E aqui temos esta leitura, e na sequência do nosso desenvolvimento da lição, primeiro subtítulo, Alegria no céu pela condenação de Babilônia, e apresentamos em tela um primeiro texto referente ao primeiro parágrafo do nosso texto de lição. E o texto diz isto: com a destruição e ruína de Babilônia, anteriormente revelada nos capítulos 17 e 18, segue-se
grande alegria e regozijo dos que habitam nos céus pela manifestação da justiça de Deus, que, ao derramar sua ira sobre aquela grande cidade, atendeu ao clamor dos santos, que tanto padeceram enquanto ela prosperava e deleitava ou se deleitava com seu sangue ou com a sua morte. Das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. É o verso 2. Notemos que há alegria, tanto para aqueles que venceram na terra, uma grande multidão, verso 1, como para os seres celestiais que assistem diante de Deus, os 24 anciãos e os 4 animais, que significam os 4 seres viventes junto ao trono de Deus, chamados e conhecidos pelo nome de querubins, e isso registrado nos versos 4 a 6. Muito bem, aí está a primeira colocação, primeira entrada nesse primeiro subtítulo: alegria no céu pela condenação da Babilônia. Observem que a Babilônia, repetindo o que vimos no capítulo anterior do nosso estudo, ou capítulos de 17 e 18 do livro de Apocalipse, quando então falou-se da multidão de povos, nações, tribos e línguas que não são fiéis a Deus, ao Criador, pelo que Deus os chama de prostituta. É a humanidade desviada de Deus. E vimos que, ao contrário daqueles deste mundo, ou mesmo nos lugares celestiais, que são fiéis a Deus, esses são chamados a igreja, no sentido não físico de uma instituição religiosa, não, mas a palavra que fala o Israel de Deus em espírito, aqueles que servem a Deus não segundo a carne e não pela lei, mas simplesmente pelo Espírito de Deus, que andam em espírito, palavra essa que encontramos em Romanos, como encontramos em Romanos que o verdadeiro Israel de Deus é conhecido por Deus, porque nem todos que são de Israel são israelitas, nem todo aquele que se intitula cristão, de fato é cristão. E assim, Deus conhece os que são seus. E fica firme este concerto, no sentido de que quem proclama o nome de Deus, ou se diz dele, a palavra de Paulo é: aparte-se do pecado, aparte-se da iniquidade, aparte-se das abominações, coisas tão comuns na humanidade de hoje, mas é a humanidade não fiel a Deus. Muito bem, esse é o nosso primeiro texto. Vamos para um segundo texto, correspondente ao nosso segundo parágrafo, está em tela e nos diz: mas a alegria dos santos também se deve que, após o seu triunfo sobre o mundo e as aflições que aqui enfrentavam, poderão agora celebrar as bodas do Cordeiro. Vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Consideremos que, tendo o reino de Deus se manifestado quando Cristo veio ao mundo, 2000 anos atrás praticamente, e o casamento do Cordeiro com a sua esposa, a igreja, se consumado na cruz, através da pregação do Evangelho, muitos têm sido convidados e feitos participantes destas bodas. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, mas somente permanecerão nelas pela eternidade aqueles que,
no último dia, acharem-se devidamente vestidos para a festa. O livro, ou vestidos para a festa, o linho fino das vestes são as justiças dos santos. O verso 7 e 8 do texto que lemos nesse subtítulo. Mas gostaria de estar voltando e dizendo que Deus é o Criador e toda a humanidade é chamada a sua criatura, com quem Ele quer ter um relacionamento que é representado adequadamente por Deus como sendo um casamento. Criador e criatura, vivendo juntos numa união e intimidade, para serem um até o sempre. Por isso que Jesus disse, eu e o Pai somos um, sede um, e sede um em mim e eu no Pai. O que rege o plano de Deus não é 2, 3, 4, 5 grupos numa eternidade, mas é um corpo, é uma nação, é uma unidade de Deus, o Criador, Jesus Cristo, o Redentor, trazendo consigo todos aqueles da humanidade, um número muito grande, como disse Deus a Abraão, para serem unidos. Deus, Jesus e os agregados a Jesus. Nós, salvos desta terra. Por isso que temos que ter cuidado. A palavra diz bem claro, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Deus, os homens. E o elo, o ponto, a cola, vamos dizer mais simples, que nos une a Deus, é Cristo Jesus. Portanto, aí está o que é o casamento dentro das Escrituras. E casamento não é festa, é aliança, é compromisso. E fomos adquiridos por Deus através da morte de Cristo Jesus. Percebam isso, porque muitos colocam como festa o casamento. O casamento não é a festa, é o compromisso. É a palavra de compromisso de Deus e a palavra de compromisso do homem. Tu és meu Deus, e Deus diz, e vocês são o meu povo. Palavra essa desde Êxodo, capítulo 19, quando Deus tirou a Israel da terra do Egito, e temos a palavra de aproximação de Deus e seu povo, e o conhecimento, a intimidade, um Deus com seu povo, do povo com Deus, o Israel modelo no deserto. E observe que temos um texto que propomos, que está em Mateus capítulo 22. Passagem de Mateus, capítulo 22. Os versos 8 a 13, que colocam para nós algo esclarecedor para entendermos isto. Verso 8 até o verso 13. Pode tomar sua Bíblia e acompanhar nossa leitura, se assim achar melhor. Verso 8. Então disse aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o, e levai-o, e lançai-o
nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, o casamento, a união de Cristo e a igreja, a formação de um corpo, o que bem explica Paulo em Romanos capítulo 12 e estende-se um pouco mais. A igreja é corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça. O casamento já existe, vamos entender nisso. Nesse tempo de compromisso, muitos chegando e tomando compromisso com Cristo Jesus, o que é representado nesta parábola das bodas, o casamento do Filho do Rei. E a ordem de Deus, o reino dos céus, vai estar se desenvolvendo, o casamento está se realizando nessa atualidade, quando muitos vêm de norte a sul, de todos os lados, de toda a humanidade, de todos os povos, até os confins, vão se agregando a Cristo Jesus, formando com ele um corpo em espírito. E pelo que aí vem a evangelização feita pela igreja, por esses que são do corpo, e temos então a geração, como diz Apocalipse, ali no capítulo que nós temos acabado de estudar, o capítulo 12, aqueles que são a semente, os gerados pela igreja, pela mulher do Apocalipse 12, que são aqueles que têm o mandamento de Deus e o testemunho de Cristo Jesus. E observem que casamento, bodas, não é só um momento. Primeiro, compromisso, uma declaração mútua de um ser do outro estarem unidos em uma unidade, um corpo em espírito, diz Paulo em uma das suas cartas. Mas só que o casamento tem essa fase, tem outras fases da geração de filhos, que é a evangelização do mundo, e a geração de novas almas para Deus, e o depois, a vida comum da humanidade salva com seu Criador por toda a eternidade. Não é só um momento o casamento é vida junta, que vai ter o seu apogeu de glória e felicidade nos céus, porque aqui nós estamos ainda nos primeiros momentos de conhecimento de Deus, buscando e tendo a liberdade de uma intimidade com Deus pelo conhecimento de quem é Deus. O que Isaías se fala e também Oséias se fala com muita propriedade. E depois a vida comum na eternidade, aí foge de nós o entendimento, é outra dimensão que nós poderemos ver se tão somente formos fiéis a Cristo Jesus até ao final. Mas seguindo em frente, temos um terceiro texto em tela, também importante, quando temos a colocação que passo a ler. Arrebatado pela excelência, ou admirado pela excelência e grande alegria desta revelação, João, o apóstolo João, se sente impelido a adorar o anjo que mostrava estas coisas. Mas imediatamente é corrigido e lembrado de que este é apenas um conservo seu, ou seja, um servo de Deus como o próprio apóstolo, um mensageiro, como João também seria, anunciando essas maravilhas às igrejas. E que a excelência do que lhe é mostrado provém de Deus, a quem é devida a adoração, a glória e o louvor. Aí está um ensinamento para os cristãos em geral, que muitas vezes estão em algum arrebatamento de admiração por outros homens e mulheres cujo padrão de vida foi um padrão exemplar diante de Deus. Mas, como o anjo falou, não faças tal, adore a Deus. Aí precisamos ter o cuidado e não ficarmos em uma forma de idolatria a seres viventes ou já passaram desta vida,
como se fosse algo normal. Nem o anjo vivo aceitou a adoração e ensinou a João. E disse bem claro, não faças tal, adora a Deus. Adora a Deus. E se lermos com mais cuidado, vamos ver esta ordem colocada em muitos lugares na Bíblia. Adorar só a Deus. E pronto. Ele é digno de toda honra, toda glória, toda adoração, louvor e ações de graças. É o que o universo celestial todo proclama nesse livro de Apocalipse que já temos visto. Mas passemos adiante e vamos agora para um segundo subtítulo que diz o valor do rei, ou valoroso rei dos reis. E vamos ler em Apocalipse, no capítulo 19, o texto seguinte. Paramos no verso 10, agora vamos ler o verso 11 até o verso 16, que nos diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma espada aguda, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E o verso 16 diz: E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Paremos aqui, que é o texto que vamos comentar nesse segundo subtítulo: O valoroso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que corresponde o que aqui mesmo se diz, aquele que comanda o exército ou os exércitos celestiais, que lá na abertura do primeiro selo é Deus determinando pelo seu decreto, num desígnio, de que caberia a Cristo Jesus, seu Filho amado, sim, a liderança, a primazia absoluta sobre todas as coisas. E aqui vemos ele comandando todo o exército celestial. Agora, numa abertura desse assunto, e vamos estar lendo daqui a pouco um texto, mas se o capítulo que nos foi mostrado atrasa um pouco, no capítulo 16, no capítulo 18, ou mesmo 17, ou 16 até 18, temos toda a força das trevas, do mal, as potestades, digamos assim, das trevas, todas se envolvendo e se movimentando para enganar toda a humanidade contra Deus. Aí tem o poder político, tem o poder religioso e tem também o poder das trevas na ordem celestial, representado pelo dragão e todos os seus demônios. Muito bem, se lá estão convocando todos para uma batalha, o céu não está desprevenido, o céu está pronto, com Jesus, o valoroso guerreiro que está à frente do comando de todo o exército de Deus. Mas já vimos que esse guerreiro Jesus, ele é vitorioso sempre e sai para vencer. Então não é uma disputa, porque ele é o todo-poderoso Senhor dos senhores e Rei dos reis. E assim, o texto que está agora em tela, correspondente a esses versos 11 a 16, nos diz
num único parágrafo, o que agora passamos a ler. Eis que uma nova visão se apresenta aos olhos do apóstolo. Um cavaleiro montado para a batalha é visto no céu. O mesmo cavaleiro que anteriormente havia sido visto quando da abertura do primeiro dos 7 selos, saindo vitorioso e para vencer. Apocalipse capítulo 6, o verso 2. Mas aqui são revelados maiores detalhes sobre sua identidade. Fiel e verdadeiro, e chamado também Palavra de Deus. A autoridade, o poder e o vigor com que tratará os seus opositores, estava vestido de veste tingida de sangue. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. As armas que usa para batalhar e vencer seus inimigos, que são espirituais, simplificadas na veracidade, verdade e poder da palavra de Deus, julga e peleja com justiça. Da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. Aí está o poder da palavra de Deus, ele determina e será realizado, como foi na criação, haja e ouve. E o texto nos diz, se após ferir com ela as nações, e a sua vitória já dada como certa, em vista de que ele sempre triunfou, e foi coroado para sempre triunfar, o texto diz, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Observem a conexão correta do capítulo 6, verso 2, com agora o capítulo 19 e com aquilo que vimos anteriormente no capítulo 14 de Apocalipse, e que acusamos agora e apresentamos para nós revermos, abrindo as Escrituras em Apocalipse, o capítulo 14 e o primeiro verso, que nos diz: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e de seu Pai. Aí está Jesus, triunfante, Apocalipse 6:2, glorioso em Apocalipse 14, verso 1, e poderoso e valente guerreiro ali no capítulo 19, texto que acabamos de ler. Mas ainda proponho João, o Evangelho de João, para lembrarmos no capítulo 1, esse Jesus, que assim é tão glorioso, não é nada mais, nada menos do que aquele Jesus que é citado por João no seu Evangelho, quando no verso 1 diz: no princípio era o Verbo, ou seja, a palavra de Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí outra vez destaco, Deus enviou a sua palavra, ele disse: haja, e logo apareceu. Logo as coisas foram surgindo de um nada que não existia. Ou seja, Deus fez tudo do nada. Mas esse Jesus que estava na eternidade com o Pai, sendo o Verbo, a palavra, a expressão de Deus, que estava com Deus e era Deus, lá no verso 14 se nos apresenta assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Observe bem isso aqui. E aqui temos um Filho unigênito de Deus na glória com o Pai num passado longínquo. Depois ele se fez homem, Jesus de Nazaré, como foi chamado, tendo na verdade nascido em Belém, mas criado em Nazaré. Morto para expiação dos nossos pecados, ressuscitou
por causa do poder de Deus e da aceitação do sacrifício em nosso lugar, e depois levado para o céu triunfante, e agora guerreiro poderoso à frente de todos os exércitos do céu. E no capítulo 12 também desse mesmo Evangelho de João, podemos ainda ver o que temos nos versos 47 e também 48. 47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Ou seja, a sentença já está dada, conforme Jesus mesmo disse para Nicodemos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a condenação é essa, que a luz veio, a verdade veio, a vida veio, e os homens preferiram as trevas e a iniquidade, a injustiça e, como resultado, a morte. Aí está esse segundo subtítulo, apresentando o valoroso Rei dos Reis, Senhor Jesus, conhecido na eternidade como unigênito de Deus, revelado ao mundo como o Cordeiro de Deus que morreria para a expiação dos nossos pecados, e depois ele triunfante outra vez, assentado à direita do Pai e com todo o poder nos céus e na terra. Mas passemos ao terceiro subtítulo, cujo título é O Fim da Besta e do Falso Profeta. Isso no capítulo 19, agora lendo nós nas Escrituras os versos 17 até o verso 21. E assim encontramos nessa Escritura, ou neste texto, verso 17. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E destaco: e vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa. Batalha rápida. Repito o verso 20. A besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes, pois, foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Aí está o terceiro subtítulo, o fim da besta e do falso profeta. A besta sendo todo o sistema de governo deste mundo, nos seus muitos reis governantes, conforme já vimos, uma multiplicidade de governadores, comandantes das nações, das soberanias, que entretanto, em vez de andar nos mandamentos de Deus, proclamados a toda a humanidade desde os tempos mais antigos, e depois ainda através da lei dada a Moisés e publicada no mundo, e depois por Cristo Jesus, mas preferem este mundo
e a vida aqui. Como também aqueles que eram para ser profetas da parte de Deus, trazendo de Deus a mensagem para os reis, ajudando-os a estarem governando com justiça a humanidade. Não. As religiões se afastando da verdade e ajuntando-se na ganância, na soberba de estarem, vamos dizer assim, como que compartilhando do poder dos que governam neste mundo. Aí Deus não os tem mais como seus mensageiros, mas são o falso profeta. E aqui o texto que temos em tela, correspondente a um primeiro parágrafo da nossa lição, mas terceiro subtítulo, repetindo o título, o fim da besta e do falso profeta, correspondente a esses versos 17 a 21. E o texto nos diz assim: como numa batalha terrena, cujo desfecho resulta em grande mortandade e muitos corpos insepultos e espalhados pelo campo de batalha, João relata ter visto e ouvido uma proclamação de que algo semelhante estava para acontecer, mas em escala muito maior, pois seria uma mortandade universal e não localizada. Sobre todas as nações, todo o sistema de governo do mundo, ou o governo da besta e toda a religiosidade falsa. E a palavra diz: um anjo que estava no sol clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Não é localizado, é universal esse desastre, essa mortandade que está sendo anunciada. É Deus trazendo a vingança da infidelidade da humanidade. E esse registro refere-se à destruição do presente tempo, presente século e deste mundo. Passando um segundo texto em tela, correspondente ao nosso segundo parágrafo, podemos estar lendo ainda: devemos nos lembrar de que o contexto desta visão é o tempo de derramar a ira de Deus sobre o mundo, anunciado em Apocalipse, no capítulo 15, o verso 1. Em outras palavras, é quando a sexta taça da ira de Deus, a sexta taça foi derramada, e o dragão Satanás, a besta e o sistema de governo globalizado, e o falso profeta, o sistema religioso que apoia a besta, vem trabalhando para regimentar todos os reis da terra e os povos sob seu comando, para se oporem a Deus. Essas três potestades malignas congregam os seus exércitos no lugar chamado Amagedon, que, como já explicamos, não é físico, mas representa a resolução final do impasse entre as forças das trevas e da luz, como através de uma grande batalha, falado no capítulo 16, verso 12 a 16, que nós já estivemos estudando. Essa batalha vem sendo preparada ao longo das gerações até os nossos dias, pois esse é o tempo do derramar da sexta taça da ira de Deus. Mas, no grande dia da vinda de Cristo Jesus, terá o seu desenlace, coincidindo também com o derramar da última taça da ira de Deus, que resultará no fim do mundo. O que já estudamos, outra vez repito, Apocalipse, no capítulo 16, a esse final da sétima taça derramada, versos 17 a 21. Capítulo 16. E agora aqui, encerrando com a batalha já, vamos dizer assim, concluída. Não tem um desdobramento, é uma coisa rápida. E nisso
nós queremos estar lembrando de que, assim como foi a saída de Ló de Sodoma e Gomorra, pronto, já veio a destruição de Sodoma e Gomorra. Foi só a arca sair, vamos dizer assim, flutuando sobre as águas do dilúvio, as mesmas águas que livravam a Noé e sua família, e todos os que estavam na arca, animais. Nós vemos a humanidade se afogando, sendo destruída por causa das suas iniquidades e desvio de Deus, de um tempo passado, e no juízo que já foi uma demonstração para um fim como o que está reservado para o último dia. Mas passemos a um terceiro texto, um terceiro parágrafo da nossa lição, e que está em tela e que podemos estar lendo. A colocação bíblica é de uma batalha rápida, por onde concluímos que nesta ocasião toda a humanidade e todo o sistema de poder humano serão completamente aniquilados. O texto disse: a besta foi presa e com ela um falso profeta. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo. O verso 20. Mas observemos que o dragão, como uma potestade espiritual que vinha apenas se utilizando da humanidade e seus sistemas de governo e religião para realizar seus próprios interesses, não será destruído aqui, ou não é destruído aqui, mas em um momento seguinte, sobre o qual estudaremos na próxima lição do capítulo, vamos dizer assim, capítulo 20. Mas consideremos tudo isso aqui. A besta não é uma pessoa, é um ajuntamento de nações e culturas deste mundo, explicado no capítulo 13. No mesmo capítulo 13 fala da religiosidade que se desvia de Deus, interessada em estar pactuado com o sistema de governo deste mundo e desfrutando como se fosse também um governo ou, digamos assim, uma soberania no grupo religioso para também governar sobre os seus, mas nesse sistema fugiu do propósito de Deus, que em vez de conduzir a Cristo Jesus, não, conduz a si mesmo e ao sistema de governo deste mundo. E aí a palavra de Deus nos mostra que todos esses sistemas vão ser destruídos. A batalha contra Deus não é carne, Deus não é matéria, não é. É a luta que já está sendo, vamos dizer assim, exercida quando se muda os mandamentos de Deus, quando se prega contra Deus, quando se quer tirar do conhecimento da humanidade a realidade de um Deus criador para viverem como que livres de um comando superior e viverem de forma libertina neste mundo, aprovando seus atos que são iniquidades e também abominações ou coisas abomináveis diante de Deus. A escolha é pelo mundo, então terão um mundo, enquanto que a escolha para com Deus terá a eternidade com Deus. E aí chama a atenção para as palavras que nós temos nos textos que apresentamos agora. Vamos ler primeiro em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, os versos 1, 2 e 3. E quando Paulo, depois de ter falado no capítulo 4 do fim deste mundo, ou do arrebatamento da igreja, a igreja sendo tirada do mundo, agora no capítulo 5, nos versos primeiros, ele diz, complementando: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição,
como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Agora atentem bem, que o mundo trabalha para dominar todos os povos, na ideia de retirar Deus do conhecimento e serem livres, independentes de Deus. E Deus vai deixá-los entender, pensar que estão livres de Deus. E vão dizer que agora sim, agora nós mandamos no mundo inteiro. Como hoje nós vemos como é que está aí o comando daquilo que existe no mundo, não baseado na verdade, mas na mentira, conforme o que é próprio do dragão, que está regendo o sistema religioso desviado, e os governantes do mundo rebeldes à soberania de Deus. E quando disser agora conquistamos nosso objetivo, lhe sobrevirá repentina destruição. O mundo existe e é sustentado por Deus. Essa terra, esse globo terrestre está comprometido. Será que não perceberam isso? Os cientistas não estão falando, as coisas não estão mostrando que está, vamos dizer assim, instável esse nosso planeta, e qualquer desvio de rota, e essa tal diminuição de, vamos dizer assim, de velocidade ou aumento de velocidade do núcleo da Terra, e com essa multidão de fragmentos voando pelo espaço sideral, como é que será o fim deste mundo? Coisa fácil. Deus livra, Deus protege, mas se querem se cuidar de si mesmo, rejeitando Deus, Deus os abandona à sua própria sorte. E essa palavra é clara, repentinamente virá o fim deste mundo. Mas podemos também ler a palavra que encontramos na segunda carta de Pedro, um homem simples, um pescador, um homem que poderia ser chamado indouto, sem estudos, mas no capítulo 3 da sua segunda carta, no verso 10, ele diz bem claramente: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Observem o que Pedro disse. O que poderíamos também fazer uma análise, voltando bastante, lá em Gênesis, depois do dilúvio, quando Deus disse: enquanto a terra durar, não vai faltar inverno, nem verão, nem tempo de plantar, nem tempo de colher. Mas se Deus disse enquanto a terra durar, então ela não vai durar para sempre. E foi nisso mesmo que os apóstolos entenderam, quiseram saber mais detalhes em Mateus capítulo 24, quando Jesus, tendo falado da destruição do templo em Jerusalém, Jesus mesmo explica para eles. Mas a pergunta foi esta: tendo Jesus falado da destruição do templo em Jerusalém, já tem quase 2000 anos que está como ruínas, porque agora é o tempo da graça, e não é por templo físico, material. Deus não habita em casas levantadas por homens, Ele quer o homem como sua morada. Olha bem, e os homens querem prédio. É o que é o erro, o que lhe foi dito, e nós repetimos, a Maria, ou Maria não, a mulher samaritana, quando ela perguntou o lugar de adorar a Deus, e Jesus disse: não será em Jerusalém e nem em Samaria, porque Deus é Espírito e busca aqueles que o adoram em verdade e em Espírito. Então, atentem bem, que haverá um fim. E volto a insistir, complementar minha palavra, porque perguntaram: Jesus, quando é que vai acontecer a destruição do templo? Que sinais temos da tua vinda? E que sinais temos do fim do mundo?
Aí Jesus descreve todo o texto de Mateus capítulo 24 e versos à frente, falando do fim do mundo e de coisas que sobreviriam, e que aqui estamos vendo em Apocalipse. E com isso estamos encerrando a nossa lição. A lição número 11 é a Batalha de Armagedon, que é a destruição deste mundo. Ou seja, juízo de Deus sobre toda a humanidade, na liderança de governos diversos neste mundo, mas que não se sujeitam a Deus, e de instituições, palavras ou movimentos religiosos que não são de Deus, porque Deus está chamando eles de falso profeta. Quem tem a palavra de Deus, fale a palavra de Deus. Mas outros estão falando outras palavras que não são de Cristo Jesus. E aí, Deus é quem os chama de falsos profetas, ou falso profeta. Mas, concluindo, temos o texto que nos diz ainda, texto de conclusão que está em tela, o qual agora leio. Os reinos deste mundo bradarão até o fim contra o senhorio de Cristo Jesus, mas sua vitória é certa, porque Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vistamo-nos de toda a armadura de Deus e porfiemos por militar legitimamente ao seu lado, para que sejamos vitoriosos com Ele e participemos da glória eterna e do seu triunfo. Aí, o estar na glória com Deus eternamente é a continuidade do casamento do Criador com a criatura, de Cristo com a igreja, numa fase diferente e não dessa fase de luta que temos vivido nesse presente tempo. E ali se desenvolve as bodas do Cordeiro, iniciado aqui e ali, numa verdadeira festa de paz e justiça eternamente. E assim colocado, lembremos que tivemos o nosso roteiro desta lição, nosso esboço, com introdução e 3 subtítulos. O primeiro, alegria no céu pela condenação de Babilônia. Segundo, o valor do rei, o valoroso Rei dos Reis. E, finalmente, o fim da besta e do falso profeta. E tudo isso contido no capítulo 19 de Apocalipse. E, finalmente, relembrando o nosso texto áureo, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse, capítulo 19 e verso 11. E assim encerramos, pedindo a Deus que venha abençoar todos nós em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua
opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Mensagem, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.